Tá todo mundo falando desse vídeo aqui, ó. Presta atenção. Quem seria o presidente eleito em 2002, com a saída do FHC, no meu entender, seria Luiz Eduardo Magalhães. Ele acabou 3 anos antes, morrendo também de forma bastante suspeita. O caminho abriu-se para o PT. Tá? Você pode ver, o Lula não seria candidato em 2002. Para que ele fosse candidato, o que teria que acontecer? Teriam que matar o prefeito de Santo André. E assim foi feito. Tá? Afinal de contas, o prefeito à época, ele ameaçava mostrar dossiês de como a quadrilha petista achacava a prefeitura de Santo André. Então o prefeito Celso Daniel foi executado, antes torturado. E por coincidência, né, quem achou o corpo foi um legista. E você sabe que um cadáver, se você bater num cadáver, não cria hematoma. Hematoma só existe enquanto você está viva. E ele foi achado, executado, com vários tiros, né, e com muito hematoma. Ou seja, ele teve que contar para quem ele distribuiu aqueles dossiês. Inclusive, no apartamento dele, a Polícia Federal estava chegando, já com o corpo descoberto, né, para fazer uma busca e apreensão no apartamento dele, quando o advogado do PT, Luiz Eduardo Grinhal, apareceu, entrou, ficou lá 50 minutos, 1 hora, e saiu com algumas malas de documentos na mão e foi embora. E o caso não é nenhum mistério, não é investigado até hoje, muita surpresa nisso. Né? Você pode ver, o presidente da Bangkok, essa do apartamento do Lula, o avião dele caiu em 2010, ninguém mais se lembra disso. O próprio saída do ministro do Supremo, né, que renunciou lá, o Joaquim Barbosa, a gente não sabe o motivo, eu não vou aqui começar a fazer ilações, mas você, por exemplo, como se fosse ganhar na Mega Sena e falar, não quero ganhar, deixa o dinheiro para a Caixa Econômica aí. Porque você ser ministro do Supremo é uma coisa, quem não quer? Você, todo advogado, sonha em crescer na vida e chegar lá um dia. E ele chegou por méritos próprios, fez um excelente trabalho no mensalão, na questão do mensalão, e de repente ele simplesmente, eu tô fora. Muita coisa curiosa. Agora você fecha o cerco, né, lendo o livro do Mujica, nas páginas 198 e 199. Mujica é o ex-presidente do Uruguai, onde ele diz ali claramente que Dilma Rousseff despachava dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Então, muita coisa esquisita, desde quando o PT aí viu-se na possibilidade de chegar ao poder, vem acontecendo até hoje. Eu não vou entregar essa rapadura de graça. E desculpa aqui, né? Eu tenho certeza que eu estou nessa lista misteriosa, não sei de quem é, mas eu estou nessa lista misteriosa aí para 2018. Existe um receio com relação a retaliações ou até ameaças? Como que fica aí a sua cabeça para 2018? Eles estão muito há anos, né, no campo da calúnia. Machista, homofóbico, racista, não sei o que, essas besteiras todas aí. E eu acho que eles começaram essa campanha um pouco cedo. E esses estereótipos todos praticamente não existem mais, né? Lógico que atrapalha, é chato você conviver com isso. E eles podem partir para outras coisas, não sabe, né? Tudo pode acontecer. Olha aí, ó, em meio à guerra lá em Israel, tá acontecendo o que a Bíblia alertou. Escuta o que essa jornalista falou. Nesse mundo tranquilo que nós estamos vivendo, agora é China e Israel. O que está acontecendo? A China resolveu mandar ajuda humanitária para Gaza, tá? Porque parece que a coisa lá tá feia. Só que para ela levar alimentos e remédios, ela teve que sobrevoar o espaço aéreo de Israel. E ela falou, eu vou sobrevoar. E vocês não ousem atacar os nossos aviões, falou para Israel, porque vocês são do tamanho do nosso dedo mindinho. Se vocês atacarem, a gente reduz vocês a pó. Foi mais ou menos alguma coisa do tipo. Beleza, eles foram lá, atravessaram, levaram ajuda humanitária. E agora a China emitiu um alerta urgente para que todos os seus cidadãos saiam correndo de Israel. E os que ainda não foram, não entrem lá. Israel e Palestina, para os seus cidadãos chineses, saírem rápido, emergencialmente, de Israel. Eles estão retirando o pessoal lá, não se sabe por quê, eles sabem alguma coisa que a gente não sabe, então, pois é, né? O mundo tá vendo isso como um conflito geopolítico, mas a gente que é cristão sabe que são profecias de Ezequiel 38, Gog e Magog, todos os inimigos de Israel cercando-a, assim como Lucas 21:20 profetizou. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, cercada, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Tá? Eles querem destruir Israel. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. A Bíblia fala de um exército que vem contra Israel de 200 milhões de homens. Eles vêm do leste de Israel. Naquela época que o João escreveu isso, não tinha essa quantidade.
Mas hoje, se você pegar os muçulmanos e a China, exatamente a China, dá 200 milhões. Pode ser que essa profecia esteja agora se iniciando. A Bíblia diz que o Eufrates iria secar. Esse exército iria passar pelo rio Eufrates. E diversos jornais já publicaram que o Eufrates está praticamente seco. Sinais ali já estão acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Não há mais dúvida que Jesus está voltando. Isso saiu na Globo essa semana. A Globo fez uma matéria que Trump está destruindo a velha ordem mundial e estabelecendo uma nova. O que você acha? Então, veja bem, a nova ordem mundial é um mundo tecnocrático. Então, alguns dizem da divisão que a Rússia vai ficar com uma parte do mundo, a China com outra e a América do outro, e os três vão trabalhar unidos. Aí existem os pontos dele, que seriam as pontas. A Bíblia fala de 10 pontas. Cabeça, 10 chifres. Os 10 chifres, Daniel 7 da fera. O dragão tem 10 chifres, Apocalipse 12:3. A besta tem 10 chifres, Apocalipse 13:1. Então, veja bem, os 10 chifres são 10 plataformas de governos que vão dar autoridade à ponta pequena. Então, veja bem, o mundo, por mais que pareça, por exemplo, Vladimir Putin, ele foi convidado para o Conselho da Paz de Trump e deu $1 bilhão que estava congelado de ativo dele. Falou, não, pode pegar para o teu acordo da paz. Quer dizer, não são inimigos? Mas por que estão se unificando? Então, o que está acontecendo? Uma ordem está sendo destruída, que é após a Segunda Guerra Mundial, que é o petrodólar, o mundo escravo dos Estados Unidos, mas está se estabelecendo uma nova ordem. Então, para se estabelecer uma nova ordem, a política mundial ela tem que ser confrontada e até diluída em muitos lugares. A economia já está sendo destruída, por isso que todo mundo está comprando o ouro. E aí você tem a religião se unificando. Por exemplo, vou dar o exemplo do Conselho de Paz de Trump. Quem está unido? A Arábia, que é o ismaelita. Israel assinou essa semana, Benjamin Netanyahu assinou como participante. Quer dizer, você já tem judeus e muçulmanos. E o mundo cristão está apoiando. Você tem as 3 religiões embasando um conselho de paz. Judaísmo, islamismo e cristianismo. Junto. E quem estabeleceu isso? A política. Aí o Trump, para trazer os católicos, veja bem, você tem muçulmano e judeu. Convida Papa Leão para fazer parte do conselho. Então, como que os católicos vão? Os Estados Unidos atacaram o Irã. E antes que comece o mimimi contra o Trump, a motivação desse ataque é que o Irã prosseguiu com um programa nuclear e mísseis balísticos. Lucas, mas os Estados Unidos têm programa nuclear, por que o Irã não pode ter também? O Irã hoje é um dos maiores espalhadores de terror no mundo. Financia grupos como Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, arma milícias que desestabilizam o Oriente Médio, ameaça abertamente a existência de outros países, mantém uma política externa baseada em confronto ideológico. Agora essa parte do texto é pro pessoal da esquerda brasileira que defende o Irã. Antes de você de esquerda que se diz defensor da democracia defender o Irã, lembre-se que o Irã é uma ditadura. Já invadiram a embaixada americana e sequestraram 52 diplomatas por 444 dias, já fizeram execução em massa de presos políticos, em diversos protestos mataram milhares de protestantes só por protestarem contra o regime. Inclusive, em 2019, mataram vários protestantes que estavam apenas protestando contra o aumento do preço do combustível. Lembrem-se, pessoal do movimento LGBT que dizem defender a causa e a liberdade, que o Irã condena a pena de morte à homossexualidade no país. Lembrem-se, feministas que dizem defender os direitos da mulher, que o Irã é o país que a mulher não tem direito e sofre repressão. A mulher não é livre nem para usar a roupa que ela quer. Você que é religioso, o Irã condena pessoas à pena de morte por acusações vagas de inimizade ao Deus deles. Percebe que é tudo contrário ao que você de esquerda defende? Então não venha transformar isso em disputa ideológica seletiva. Não venha fingir que é sobre anti-imperialismo, porque quando o assunto é liberdade, não existe meio termo. Ou você é contra regime que prende, executa e cala seu próprio povo, ou você relativiza porque o inimigo do seu inimigo virou seu amigo. Se você condena a ditadura de um lado, tem que condenar do outro também. Se você defende direitos humanos, direito das mulheres, dos homossexuais, eles têm que valer para todos, inclusive para quem vive sob o regime iraniano. Espero que o governo do Brasil e o povo brasileiro fique do lado certo. Chega a beirar o ridículo, né? Um dos maiores movedores que se move o apocalipse hoje no mundo se chama Donald Trump. Você sabe qual é o significado do nome Donald Trump? Donald é Daniel. Sabe o significado de Daniel? O Senhor é meu juiz. Trump. Você sabe o que significa Trump?
trombetar. Ele é a trombeta que anuncia que o juízo de Deus se aproxima. Primeiro mandato de Donald Trump, 2016. Ele assume o governo americano. O calendário judaico, pastor Tony, estava assim, ó, 5.777. Donald Trump assumiu o governo americano pela primeira vez com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. O número 7 é o número de Deus. Ele foi o único presidente americano que foi lá no Muro das Lamentações. Sabe o que ele fez no Muro das Lamentações? Ele colocou a mão no muro. Ele era o 45º. Sabe o que ele estava dizendo? Em judeu ninguém toca. E eu vou trazer a paz no Oriente Médio. 7 de dezembro de 2017, Donald Trump, ele faz outro fato histórico. Ele declara Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Dia 14 de maio de 2018, ele transfere a embaixada americana em Tel Aviv para Jerusalém. E ele coloca seu genro, Jared Kushner, para ser o embaixador americano. E se estabelece agora um projeto chamado Projeto da Família Abraâmica. Paz entre judeus e árabes. Ismael dando a mão para Isaac. Ismaelitas são árabes, Isaac são judeus. Essa profecia está se cumprindo exatamente agora. O terceiro reino, a queda dos Estados Unidos e a ascensão do Quarto Império Mundial, a tão temida nova ordem mundial. Você sabia que a Bíblia previa a queda de grandes impérios e o surgimento de um poder global? Em Daniel 8, aparece um carneiro com 2 chifres diante de um rio. O chifre maior representa a Rússia e o menor os medos, que hoje podem ser a Ucrânia. Esse carneiro simboliza o poder do Oriente, dividido, mas ameaçador. Então surge um bode, vindo do ocidente veloz, que ataca o carneiro e quebra seus 2 chifres. Esse bode é os Estados Unidos, derrotando a Rússia e a Ucrânia. Mas logo depois, o chifre do bode se quebra, sinalizando a queda da hegemonia americana. Em Daniel 7, 4 animais mostram os reinos do mundo. Leão com asas de águia, o Império Britânico, origem dos impérios modernos. Urso, o Império Medo-Persa. Hoje a Rússia, leopardo com 4 asas e 4 cabeças. O terceiro reino, os Estados Unidos, ágil e global. Ele cresce e domina o mundo. Mas seu império também cai, abrindo caminho para o surgimento de um novo poder global. Animal terrível com dentes de ferro, o quarto reino, que dominará o mundo. Ele terá 10 chifres, simbolizando 10 reis. E surgirá um 10º rei, diferente e poderoso, que derrubará 3 deles. Do BRICS, incluindo nações islâmicas, surgirá o Imam al-Mahdi, o príncipe da aliança. Ele governará por 7 anos, firmará acordos de paz, reconstruirá o terceiro templo e reunirá aliados. Na metade do seu governo, ele quebrará a aliança e invadirá Jerusalém, transformando a cidade na sede do seu império, cumprindo a profecia. Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que a sua devastação está próxima. Lucas 21, 20. O mundo passará por uma disputa entre Oriente e Ocidente. O carneiro, Rússia e Ucrânia. O bode, o leopardo. Poder americano global, que cai. E o animal terrível, quarto reino com 10 chifres. E o 10º rei. E tudo isso já estava profetizado há milhares de anos. A queda do Irã, e dizem que pode ser até utilizado arma nuclear ali. Cai de uma vez por toda, né? Sim. E há uma profecia bíblica que fala sobre que o Irã vai desaparecer, alguma coisa nesse sentido. Sim. Pastor Elias Soares havia falado sobre isso. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, mas pode continuar o raciocínio. Então o que vai acontecer? O Irã, que é o antigo Império Persa, ele vai ser aniquilado, né? E aí vai entrar um regime que é a favor de toda a paz no Oriente Médio. Porque se você pegar o que os árabes querem, né, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita com Benjamin Netanyahu e a Liga Árabe, que é Ismael e Isaac, eles não querem mais guerra, eles querem paz e prosperidade para o Oriente Médio. O maior impedimento hoje é o Irã. E a Síria, antes de Trump entrar, caiu, né? Aí, veja, o Iraque já tinha caído, o Afeganistão caído. Então, veja bem, o caminho limpou de uma forma que o único impedimento para toda essa paz no Oriente Médio ser formado. E aí que muita gente não está vendo, pastor Fábio, que é muito importante as pessoas entenderem. A paz começa no Oriente Médio. Se o Papa entrar no Conselho de Paz, nós temos a religião e a política unida em torno da paz.
Nós temos muçulmanos em torno da paz dos árabes, nós temos judeus em torno da paz. E aí nós temos A política e religião caminhando por uma paz global. E aí nós entramos dentro do sincretismo também, as religiões unidas por uma paz global, né? Que é as 3 maiores religiões monoteístas, Crislã, judeus, muçulmanos e cristão. Que é o Crislã, né, hoje, né? Isso. Você está entendendo o cenário que está se pintando? De uma falsa paz, porque é uma falsa. Tudo que nós estamos vendo é falso. Então, diante desse cenário que está acontecendo de paz, conselho de paz, paz e prosperidade, tudo pode acontecer daqui para frente. E o Irã cai para que a paz seja estabelecida. E a prosperidade, aquilo ali vai jorrar dinheiro. E isso vai refletir no mundo. E aí, essa paz vai se estender para regiões de conflito. Então, veja que está começando aonde, novamente, a paz mundial? Oriente Médio, a partir dos Estados Unidos e Israel. Na pessoa do Donald Trump. Então, veja bem. Que é o juízo, a trombeta do juízo de Deus, né? Eita, você tá ligado. Donald Daniel, Deus é meu juiz. Senhor é meu juiz. E Trump trombeta. Trombeta do juízo de Deus. Então, é muito interessante isso, né? Porque tá tão claro